Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Hoje o nosso programa é um bate-papo especial com conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente vai voltar aqui para nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Participe do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus do bairro Esplanada, em Caratinga, com o tema Movidos pela Graça de Deus. Dos dias 13 a 19 de agosto, às 19 horas. Participações especiais: Wellington e Wanderson. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Jean Maicon. Te adorar. Oh, Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. E Ministério Hebron. Preletores: Pastor Marco Júnior, Pastor Valdir Gonçalves, Missionária Teca Breder, Missionária Denísia de Souza, Pastor Paulo Correia. Deus vai levantar a geração brasileira para dizer a verdade sem ter medo do que... E Pastor Jander Magalhães. Nós não somos medidos pelo que temos, somos medidos pelo que somos. E o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito que está em você. Será uma semana de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Realização: Igreja Assembleia de Deus do Esplanada, em Caratinga, Minas Gerais. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, o irmão Joás. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Amém. Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 6, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 5 de agosto de 2018. O tema da lição é a doutrina do culto levítico. O textuário da nossa lição é Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A verdade prática diz que tudo quanto existe pertence ao Senhor e a Ele deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A leitura bíblica em classe, Levíticos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. Eu recomendo aí que você faça a leitura na sua casa para familiarizar com o texto que nós estaremos trabalhando, que diz aqui na introdução da lição, ô Joás, que, né, fazendo a retrospectiva rapidinha aí, que o livro de Levítico, né, na sua teologia de sublime, né, e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer três verdades. Primeiro, tudo o que existe foi criado por Deus. Segundo, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro, ou seja, colocar o Senhor no centro de todas as coisas, né? Então, na lição de hoje que nós estaremos estudando é que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar tudo a Ele. É uma teologia essencial, né? Que vai falar sobre a soberania de Deus, né? Esse Deus que criou todas as coisas, né? Ele sendo criador de tudo, ele é dono de tudo e soberano sobre tudo. Certo. Né? E ele é digno de louvor, de adoração. E essa teologia de Levíticos vai mostrar para o povo escolhido de Deus, né? Essa teologia. O lugar que Deus deveria estar, né? É a soberania de Deus, né? Ele deve ter destaque, né, em tudo, né? Certo. No dia a dia, no momento do culto, enfim, né? O Senhor acaba sendo o centro de todas as coisas, né? Isso. Oportuno, né, para nós nesse tempo, né?
A gente, parece que a gente colocou outra coisa nesse trono aí, que é o lugar de Deus, né? E essa outra coisa, muitas das vezes, é a gente mesmo, né? A nossa própria vontade, né? A nossa natureza, a nossa vontade, nossos desejos, né? A gente vive para nós mesmos, né? A gente não vive para o outro, não vive para Deus, a gente vive para nós mesmos, né? Muitas das vezes, né? Acaba sendo aí muitos dos nossos cultos transformando aí num culto onde a gente é o centro, né? Buscando uma realização pessoal, né? Isso. Ou seja, eu vim para receber, eu vim para buscar, eu vim para ter. Complicado, né? Levítico vai dar uma outra direção, né, para o culto, né? Vai direcionar o culto unicamente ao Deus soberano que criou todas as coisas, que é dono de tudo, né? Exato. Aí o primeiro tópico da lição, se Gênesis mostra que Deus criou tudo o que existe, Levítico agora reivindica aos israelitas a consagrarem tudo ao Senhor, é o que nós estamos acabando de dizer. Sim, em vários salmos, né, como esse salmo que está aí no texto áureo, né, Salmo 24, do Senhor é a terra, né, a sua plenitude, o mundo dos que nem habitam. Parece que é uma repetição de Deuteronômio 10, né, no verso 14, que vai dizer exatamente a mesma coisa, né? 1 Coríntios 10, 26, eu anotei aqui, né, vai falar sobre o governo de Deus sobre todas as coisas, mesma ideia, né? Gênesis 1:2, Hebreus 1:10, Hebreus 11:3 vai dizer que ele criou todas as coisas e que tudo é dele, né? Então ele vai lembrar isso para o seu povo, né? Através do seu profeta, né, Moisés, ele vai lembrar isso àquela nação, aquele povo que ele elegeu. Certo. Aí o tópico 2 diz, o segundo subtópico, melhor dizendo, que Deus é o libertador de Israel. Isso no livro de Levítico é dito então aos filhos de Israel que Deus é o libertador do seu povo. E por esse motivo nenhum israelita poderia comparecer diante de Deus de mãos vazias. Sim, ele sendo dono de tudo, né? E até mandamentos, né, a esse respeito, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E Levíticos vai dedicar alguns capítulos exclusivamente à adoração, né? E essa adoração ela é sempre de entrega de alguma coisa, né? Algo que o Senhor nos dá como presente que nós vamos e entregamos para Ele de volta. Né? Aí Levítico vai falar de um determinado número de coisas, né? Coisas criadas da natureza mesmo que a gente vai devotar ao Senhor, né? Entregar ao Senhor. Ou seja, não aparecer diante dele de mãos vazias. De mãos vazias nunca, né? É o que Paulo ensina, né, na segunda carta aos Coríntios, tem até a referência aí, que cada um deve, né, comparecer diante dele com aquilo que vai dar, não fazendo de maneira forçada, mas com alegria. Reforçando algo que você já puxou aí, né, no começo aí na introdução, né? Eu não chego diante dele querendo algo, eu chego diante dele oferecendo algo, né? Nesse sentido de não ter a mão vazia. A mão vazia é de quem pede, né? Eu tenho que ter algo para oferecer. Ou seja, acabou virando uma cultura, né, Joás? Uma cultura ruim. Não é? O que você veio fazer no culto aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? Ou quem veio buscar alguma coisa? Se você chega em qualquer igreja e pergunta quem veio aqui buscar alguma coisa, 99% do povo vai levantar a mão. Que veio buscar alguma coisa. Né? Quando que, na verdade, o culto nós devemos, ao invés de buscar, nós devemos trazer. Exatamente. Não é? É lógico que você, vindo ao culto, você traz para oferecer a Deus o seu melhor culto, a sua melhor oferta e tudo mais. Você volta de mão vazia? Não. Não. Isso é fato. Não é? O Senhor tem sempre algo para nos oferecer. Não é? Quando os discípulos acharam e até incentivaram Jesus a despedir a multidão vazia, Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa. Não é? E ele despediu a multidão alimentada. Despediu de barriga cheia, não despediu de barriga vazia. Então, ou seja, se recusou a despedir vazio, né? Exatamente. Então, ou seja, a gente vem, a gente não volta sem receber alguma coisa. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que o nosso culto não pode ser um culto que a gente vem para receber, mas a gente vem para oferecer alguma coisa. Isso. Não é? A diferença está aí. E um culto mecânico, vazio de oferta, né?
entenda-se essa oferta, pode ser a sua devoção. Eu não tenho nada de físico, de material, mas você traz a sua devoção, você se entrega. O melhor da sua reverência, né? Você honra, você reverencia, você... Certo. Né? Isso aí você já está entregando. Você não está com as mãos vazias, espiritualmente falando. Né? Certo. É diferente de um culto mecânico. Jesus condenou esse culto mecânico, né? Aquelas chibatadas nos mercadores lá na porta do templo, foi nesse sentido. Né? O culto deles se tornou algo mecânico. Né? Eu venho de boa, não trago nada, chego na porta do templo, eu compro aqui e resolvo o problema. Ou seja, o culto transformou num ritual religioso, né? Jesus condenou isso. Né? Exatamente. E por último aqui, para a gente fechar o tópico, Israel é o templo de Deus. Aí o comentarista coloca que a teologia de Levítico tinha como objetivo conscientizar Israel da sua vocação divina. E isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser apenas uma mera teocracia, mas uma comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Israel, o propósito de Israel era esse, né? Era para ser um povo exclusivo, né? Diferenciado, que revelasse a grandeza e a glória de Deus, né? Do seu Deus. E nesse sentido, Israel tem o Deus Criador, que é diferente de todos os outros deuses, né? Ele não existe, ele né? Ele vai se revelar assim a Moisés, né? Lá no capítulo 3 de Êxodo ele se revela. Mas se me perguntar quem me enviou, né? Você vai dizer o eu sou te enviou, né? Ele não existe. Deus existe? Ele não existe. Ele né? Ele é o princípio de tudo, tudo vem dele, né? Tudo é para ele é perfeito, ele não precisa de nada para completar ele. Né? Então é um Deus diferenciado de todos os outros. Né? Israel vive para revelar esse Deus, né? Para os povos, né? Para as nações. Né? E foi chamado para isso. Certo. Ok? Algo mais a acrescentar aí? Ok. Fechando? Tá certo, a gente vai dar uma pausa aqui agora no programa Novo Alvorecer e a gente volta já logo após um rápido intervalo. Participe do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus do bairro Esplanada, em Caratinga, com o tema Movidos pela Graça de Deus. Dos dias 13 a 19 de agosto, às 19 horas. Participações especiais: Wellington e Wanderson. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Jean Maicon. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. E Ministério Hebron. Preletores: Pastor Marcos Júnior, Pastor Valdir Gonçalves, Missionária Teca Breder, Missionária Denísia de Souza, Pastor Paulo Correia. Deus vai levantar a geração brasileira para dizer a verdade sem ter medo do que... E Pastor Jander Nós não Magalhães. somos medidos pelo que temos, somos medidos pelo que somos. E o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito que está em você. Será uma semana de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Realização: Igreja Assembleia de Deus do Esplanada, em Caratinga, Minas Gerais. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, que o título é Os Animais e os Vegetais são do Senhor. Não só a vida humana, né, Joás? O texto dos Salmos lá, que já foi citado aqui mais de uma vez, diz que a terra e a sua plenitude é dele, né? Tudo, né? Tudo é dele, que existe. né? Aí, ao contrário do que os egípcios faziam, aliás, ao contrário do que os israelitas passaram a fazer, era o que os egípcios faziam, que era adorar até os animais como deuses, né? E ele vai receber uma crítica e um ensinamento, né, do apóstolo Paulo em Romanos 1 e 25,
onde o comentarista que coloca que os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros, por isso adoravam boi, crocodilo, falcão, gato e etc. Aí, o que a gente separa aí? Eu vou achar que é a referência do Paulo aos Romanos. 25. Aí você vê nas 10 pragas do Egito, se está evidente aqui no comentário, né? Nas 10 pragas do Egito, você vê Deus derrubando cada uma dessas divindades, né? Inclusive Faraó, que era uma divindade também, né? Você vê Deus destronando um por um desses deuses aí que eles mesmos criaram, né? Agora, interessante, existe um aspecto cultural, mas existe um aspecto político também nessa adoração dos egípcios ali. Eles no aspecto cultural, no sentido de que alguém olhava para esses animais, né, vê que eles parecem tão independentes, tão autossuficientes, né? Eles se viram sozinhos, parece que eles nasceram prontos, e é isso mesmo, né? Diferente de nós, que a gente vai se formando, né, eles nasceram prontos, já preparados para viver, né, se virar. Aí são deuses, né? Olha para essa autossuficiência aparente, né, e vai venerar o gato, o boi, né? Isso é um aspecto cultural. Agora existe um aspecto político de Faraó, os governantes da época, se aproveitar dessa cultura. Se colocarem como Deus. Não, aqui eu também sou Deus, o Nilo é Deus, né? Vocês têm que me reverenciar como Deus também e tal. Ele tirou proveito disso e a política deles, né, foi usada junto com essa idolatria, né? Eles vincularam a idolatria com a política e o povo passou a venerar mesmo, né, os faraós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 1:25, que em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentira, e assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Essa que é a tradução viva. Eles inverteram a coisa, né? Por exemplo, o Salmo 65, tem um verso lá que vai dizer que Deus cuida do homem, seja ele quem for, Deus cuida do homem, né? Jesus, em Mateus, eu não me lembro bem o capítulo, ele fala que até os passarinhos, né, os pardais, o passarinho mais vil né, aparentemente, né, Deus cuida deles, até o animal que você olha assim, parece que é o mais vil de todos, não serve para nada, não tem utilidade nenhuma. É o Mateus 6. Deus olha... Não ajunta em celeiro, mas o Pai as alimenta. O Pai, né, cuida deles. Né? Então, os egípcios e esses homens aí que o Paulo está condenando em Romanos, eles inverteram a coisa. Né? Eles não perceberam que é Deus que cuida de tudo que Ele criou. Né? E eles deram glória à criatura em vez de dar glória para o Criador, que além de criar, ainda cuida. Né? Certo. Isso foi uma coisa terrível, né? Com certeza. E aí, os animais e a adoração a Deus, ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam o sacrifício ao Senhor. Além disso, fazia distinção entre o puro e o impuro. Capítulo 11 de Levítico. Né? Essa distinção aí parece que já era uma tradição, né, anterior até a Moisés, né? Você vê Deus pedindo Noé para colocar tantos casais de animais puros, tantos casais de impuros, né? 2 de um, 7 de outro. Né? E como que Moisés sabia o que era puro e o que era impuro? Né? Já havia uma tradição anterior. Né? Aqui em Levíticos foi... A regulamentação disso, né? O tema da lição, né? A doutrina do culto. Né? A doutrina. Né? Ensino, esse conjunto de regras que são essenciais para um sistema. Né? A doutrina dessa pureza, né? Dos animais até. Eles faziam até essa distinção. Eles não só entendiam que eles são criatura, né? Não são deuses, né? Mas também faziam distinção entre os puros e os impuros. Os vegetais e a adoração, se por um lado a lei de Deus
preconiza a preservação da natureza, por outro, condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. Isso aí é a adoração muito antiga e existe hoje também. Eu morei numa cidade que é muito esotérica, né? Tem bruxas declaradas, famosas e tudo, coisas do tipo. E era normal você sair para ir para a praça central da cidade, tem gente lá abraçado na árvore, fazendo aquelas orações esquisitas, né? Gente que venera a natureza, as coisas que Deus criou, né? Venera aquela árvore é um Deus para ele, né? Aí junta 3, 4 pessoas, abraça a árvore, ora, né? Como se a árvore pudesse fazer algo por ele, né? E coisas do tipo assim, né? Então é uma coisa antiga, mas esse sentimento de idolatria perverso, né? É antigo, mas existe ainda, não acabou isso. A gente olha assim, parece que isso é uma coisa que ficou lá no passado distante, né? Até hoje existe, por causa da natureza caída do homem, de não enxergar, né, o seu Criador, né? Não perceber o Deus que o criou e render a ele a devida adoração. Ele é que deve ser o centro, né, Joás? Isso. Você olhar para Israel mesmo, o texto áureo, né, deles, o Shema, né? O único Deus. O Senhor, o seu Deus é um. O Senhor é o único Deus, né? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Eles repetem isso 3 vezes por dia, todo dia. Que é para não esquecer mesmo. Quem é que me criou? Quem é que merece a minha adoração, né? A minha devoção? E essa idolatria aí depravada é coisa muito trágica, né? Pecaminosa, realmente, né? Tá certo, a gente vai dar uma pausa. Não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já para o último bloco. Participe do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus do bairro Esplanada, em Caratinga, com o tema Movidos pela Graça de Deus. Dos dias 13 a 19 de agosto, às 19 horas. Participações especiais: Wellington e Wanderson. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Jean Maicon. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. E Ministério Hebron. Adora e prostrado fica em ti. Preletores: Pastor Marco Júnior, Pastor Valdir Gonçalves, Missionária Teca Breder, Missionária Denise de Souza, Pastor Paulo Correia. Deus vai levantar a geração brasileira para dizer a verdade sem ter medo do que E Pastor Jander Nós não Magalhães. somos medidos pelo que temos, somos medidos pelo que somos. E o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito que está em você. Será uma semana de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Realização: Igreja Assembleia de Deus do Esplanada, em Caratinga, Minas Gerais. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o terceiro tópico da nossa lição, que diz, Joás, aqui que o livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis, ao mostrar o ser humano como criatura de Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como uma obra-prima das mãos divinas. Então, por esse motivo, o israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interior. Levítico 20 e versículo 7. Já pensou? Nós vimos bastante dessa ideia aí, né? Nós passamos por uma escola bíblica, né? Recentemente, falou sobre integridade, né? E isso aí é integridade, né? Alguém que se conhece, né? E
que preserva quem essa pessoa é e se preserva na sua integridade, né? No sentido do seu todo, o exterior e o interior. Né? O interior aqui vai dar a ideia de espiritualidade, né? Isso. E o exterior aqui a ideia do físico, né? É o homem espiritual que se renova, né? E o exterior que embora se corrompa, há uma promessa de redenção naquele dia, né? Da ressurreição dos santos, ou quem estiver vivo ainda, né, no arrebatamento, vai ter o que é corruptível transformado em incorruptível, né? Então é esse homem todo que vai estar na presença de Deus, que vai estar diante de Deus. Esse homem todo, restaurado, né? Tanto o exterior quanto o interior. Certo. Aí, mais adiante, a vida humana como sagrado, o israelita era exortado a ver a vida humana como coisa sagrada, né? Por esse motivo, então, não poderia, sob hipótese nenhuma, consagrar sua descendência a outras divindades. Levítico 18 e 21. Nós falamos um pouquinho aqui na lição anterior aí sobre o culto a Moloque, né? Que era consagrado aos filhos e tal. Igual ao culto a Moloque, existiam outros cultos onde havia sacrifício de vida humana, né? A esses deuses pagãos. E é claro, Israel, naquele contexto, naquela localidade onde eles se encontravam, esse tipo de culto parecia comum, né? Naquela época, naquele contexto, parecia algo muito comum, né? E Israel, guardando sua integridade, caminhava na contramão disso aí, né? Eu tenho que me oferecer como sacrifício a Deus, mas inteiro, sem destruir esse exterior, né? No sentido de quem mata alguém está destruindo o que Deus criou, né? Existe mandamento de não matar, né? Pra você ver. E era coisa comum em culturas antigas, né? Tem um filme do Mel Gibson que ele fez logo depois daquele Paixão de Cristo. É um filme aí com a indicação, né? Parece aí que para 16 anos acima, devido ao número de violência, não é apocalíptico. Quem está assistindo e quiser fazer uma pesquisa depois, é só dar uma olhada lá. Tem a história do filme conta aí essa questão aí do sacrifício, né? A tribo que fazia o sacrifício humano em busca de chuva. Nossa, já pensou? Não é? Você vê isso muito nas culturas antigas, né? Aqueles povos antigos, na época tribais ainda, né? É complicado, né? Perto de nós existe coisa desse tipo, né? Existem tribos indígenas no nosso que ainda Amazonas, fazem, né? Que ainda sacrificam seus filhos, né? Ou seus filhos que nascem defeituosos, eles vão lá em terra viva, coisas desse tipo, né? E Israel convivia com povos assim, né? E tinha que mostrar que era diferente, que servia a um Deus diferente, né? E um Deus que cuidava de quem andava em integridade, né? Isso você vê no Salmo 37, isso é evidente, naqueles textos que nós citamos aqui anteriormente, né? Essa situação de Moloque que nós falamos na outra lição, Israel vinha na contramão disso, né? Certo. Na sequência, aí, sendo Israel o povo do Senhor, deve então, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo sacrifícios, celebrando aos seus grandes feitos e adorando na beleza da sua santidade. Por fim, aí, a teologia então de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. Essa ideia é realçada então pelo salmista no Salmo 100, né? E então a síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava a sua gratidão ao Senhor. E esse conceito é evidente também no Novo Testamento. A gente vai ver vários textos do Novo Testamento, né? Hebreus 3, verso 6 vai dizer que a gente é habitação, a gente é casa de Deus, né? Não é... Você lembra daquela música do Palavra Antiga, né? Sou casa, lugar de Deus, né? Eu não sou dessa época. 1 Pedro 5,7 está escrito assim: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? Então, ainda mais esse povo, aqui no contexto levítico, né, está falando para Israel. E Israel é um povo
que o Senhor chamou para viver uma vida íntegra e de devoção. Né? Quando você vê o começo da história do povo saindo lá do Egito, né, nos capítulos 3 de Êxodo, capítulo 5, capítulo 10, você vai ver no decorrer do livro de Êxodo, que vai contar essa história da saída, essa saga do povo de Israel, né, você vai ver o tempo todo por que Deus queria que Israel saísse. O objetivo era o culto, né? Exatamente, o culto. Né? Deixa meu povo ir. Para quê? Para me celebrar uma festa no deserto. Esse foi o único discurso de Moisés para Faraó, né? Exatamente. Por que você quer que o povo saia? Ele para adorar. Para cultuar. Né? Para adorar. E essa deve ser nós como povo de Deus, né, temos essa precisamos ter isso como alvo, né? Como doutrina de vida, né? Já que nós estamos falando de doutrina, né? O conjunto de regrinhas que regem a minha vida devem todos eles conter adoração, né? Direcionar para isso. Senhor. Ok. Certinho, hein? Certinho. Tudo bem. Ok, obrigado mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão. Eu queria fazer aqui um convite para você participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo às 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Caratinga, Minas Gerais. Obrigado você que nos acompanha pela TV aqui na nossa cidade ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Deus te abençoe, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel, 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Hoje o nosso programa é um bate-papo especial com conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente vai voltar aqui para nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Participe do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus do bairro Esplanada, em Caratinga, com o tema Movidos pela Graça de Deus. Dos dias 13 a 19 de agosto, às 19 horas. Participações especiais: Wellington e Wanderson. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Jean Maicon. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. E Ministério Hebron. Preletores, Pastor Marco Júnior, Pastor Valdir Gonçalves, Missionária Teca Breder, Missionária Denise de Souza, Pastor Paulo Correia. Deus vai levantar a geração brasileira para dizer a verdade sem ter medo do que E Pastor Jander Nós não Magalhães. somos medidos pelo que temos, somos medidos pelo que somos. E o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito que está em você. Será uma semana de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Realização: Igreja Assembleia de Deus do Esplanada, em Caratinga, Minas Gerais. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio o irmão Joás. Bem-vindo mais uma vez, Joás. Amém. Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 6, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 5 de agosto de 2018. O tema da lição é a doutrina do culto levítico. O texto áureo da nossa lição é Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A verdade prática diz que tudo quanto existe pertence ao Senhor e a Ele deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A leitura bíblica em classe, Levíticos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. Eu recomendo aí que você faça a leitura na sua casa,
para familiarizar com o texto que nós estaremos trabalhando, que diz aqui na introdução da lição, ô Joás, que, né, fazendo a retrospectiva rapidinha aí, que o livro de Levítico, né, na sua teologia de sublime, né, e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Primeiro, tudo que existe foi criado por Deus. Segundo, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro, ou seja, colocar o Senhor no centro de todas as coisas, né? Então, na lição de hoje que nós estaremos estudando é que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar tudo a Ele. É uma teologia essencial, né? Que vai falar sobre a soberania de Deus, né? Esse Deus que criou todas as coisas, né? Ele sendo criador de tudo, ele é dono de tudo e soberano sobre tudo. Certo. Né? E ele é digno de louvor, de adoração, e essa teologia de Levíticos vai mostrar para o povo escolhido de Deus, né? Essa teologia. O lugar que Deus deveria estar, né? É a soberania de Deus, né? Ele deve ter destaque, né, em tudo, né? Certo. No dia a dia, no momento do culto, enfim, né? O Senhor acaba sendo o centro de todas as coisas, né? Isso. Oportuno, né, para nós nesse tempo, né? Parece que a gente colocou outra coisa nesse trono aí, que é o lugar de Deus, né? E essa outra coisa, muitas das vezes, é a gente mesmo, né? A nossa própria vontade, né? A nossa natureza, a nossa vontade, nossos desejos, né? A gente vive para nós mesmos, né? A gente não vive para o outro, não vive para Deus, a gente vive para nós mesmos, muitas das vezes, né? Acaba sendo aí muitos dos nossos cultos transformando aí num culto onde a gente é o centro, né? Buscando uma realização pessoal, né? Isso. Ou seja, eu vim para receber, eu vim para buscar, eu vim para ter. Complicado, né? Levítico vai dar uma outra direção, né, para o culto, né? Vai direcionar o culto unicamente ao Deus soberano que criou todas as coisas, que é dono de tudo, né? Exato. Aí o primeiro tópico da lição, se Gênesis mostra que Deus criou tudo o que existe, Levítico agora reivindica aos israelitas a consagrarem tudo ao Senhor, é o que nós estamos acabando de dizer. Sim, em vários salmos, né, como esse salmo que está aí no texto áureo, né, 24. Salmo 24, do Senhor é a terra, né, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Parece que é uma repetição de Deuteronômio 10, né, no verso 14, que vai dizer exatamente a mesma coisa, né? 1 Coríntios 10, 26, eu anotei aqui, né, vai falar sobre o governo de Deus sobre todas as coisas, mesma ideia, né? Gênesis 1:2, Hebreus 1:10, Hebreus 11:3 vai dizer que ele criou todas as coisas e que tudo é dele, né? Então ele vai lembrar isso para o seu povo, né? Através do seu profeta, né, Moisés, ele vai lembrar isso àquela nação, aquele povo que ele elegeu. Certo. Aí o tópico 2 diz, o segundo subtópico, melhor dizendo, que Deus é o libertador de Israel. Isso no livro de Levítico é dito então aos filhos de Israel que Deus é o libertador do seu povo. E por esse motivo nenhum israelita poderia comparecer diante de Deus de mãos vazias. Sim, ele sendo dono de tudo, né? E até mandamentos, né, a esse respeito, né? Tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. E Levíticos vai dedicar alguns capítulos exclusivamente à adoração, né? E essa adoração ela é sempre de entrega de alguma coisa, né? Algo que o Senhor nos dá como presente que nós vamos e entregamos para Ele de volta. Né? Aí Levítico vai falar de um determinado número de coisas, né? Coisas criadas da natureza mesmo que a gente vai devotar ao Senhor, né? Entregar ao Senhor. Ou seja, não aparecer diante dele de mãos vazias. De mãos vazias nunca, né? É o que Paulo ensina, né, na segunda carta aos Coríntios, tem até a referência aí, que cada um deve, né, comparecer diante dele com aquilo que vai dar, não fazendo de maneira forçada, mas com alegria. Reforçando algo que você já puxou aí, né, no começo aí na introdução, né? Eu não chego
diante dele querendo algo, eu chego diante dele oferecendo oferecer algo, né? Nesse sentido de não ter a mão vazia. A mão vazia é de quem pede, né? Eu tenho que ter algo para oferecer. Ou seja, acabou virando uma cultura, né, Joás? Uma cultura ruim. Não é? O que você veio fazer no culto aqui hoje? O que você veio buscar aqui hoje? Ou quem veio buscar alguma coisa? Se você chega em qualquer igreja e pergunta quem veio aqui buscar alguma coisa, 99% do povo vai levantar a mão. Que veio buscar alguma coisa. Né? Quando que, na verdade, o culto nós devemos, ao invés de buscar, nós devemos trazer. Exatamente. Não é? É lógico que você, vindo ao culto, você traz para oferecer a Deus o seu melhor culto, a sua melhor oferta e tudo mais. Você volta de mão vazia? Não. Não. Isso é fato. Não é? O Senhor tem sempre algo para nos oferecer. Não é? Quando os discípulos acharam e até incentivaram Jesus a despedir a multidão vazia, Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa. Não é? E ele despediu a multidão alimentada. Despediu de barriga cheia, não despediu de barriga vazia. Então, ou seja, se recusou a despedir vazio, né? Exatamente. Então, ou seja, a gente vem, a gente não volta sem receber alguma coisa. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que o nosso culto não pode ser um culto que a gente vem para receber, mas a gente vem para oferecer alguma coisa. Isso. Não é? A diferença está aí. E um culto mecânico, vazio de oferta, né? Entenda-se essa oferta, pode ser a sua devoção. Eu não tenho nada de físico, de material, mas você traz a sua devoção, você se entrega. Né? O melhor da sua reverência, adoração, né? Você honra, você reverencia, você... Né? Isso aí você já está entregando. Você não está com as mãos vazias, espiritualmente falando. Né? É diferente de um culto mecânico. Jesus condenou esse culto mecânico, né? Aquelas chibatadas nos mercadores lá na porta do templo, foi nesse sentido. Né? O culto deles se tornou algo mecânico. Né? Eu venho de boa, não trago nada, chego na porta do templo, eu compro aqui e resolvo o problema. Ou seja, o culto transformou num ritual religioso. Né? Jesus condenou isso. Né? Exatamente. E por último aqui, para a gente fechar o tópico, Israel é o templo de Deus. Aí o comentarista coloca que a teologia de Levítico tinha como objetivo conscientizar Israel da sua vocação divina. E isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser apenas uma mera teocracia, mas uma comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Israel, o propósito de Israel era esse, né? Era para ser um povo exclusivo, né? Diferenciado, que revelasse a grandeza e a glória de Deus, né? Do seu Deus. E, nesse sentido, Israel tem o Deus Criador, que é diferente de todos os outros deuses. Né? Ele não existe, ele né? Ele vai se revelar assim a Moisés. Né? Lá no capítulo 3 de Êxodo ele se revela. Mas se me perguntar quem me enviou, né? Você vai dizer o eu sou te enviou. Né? Ele não existe. Deus existe? Ele não existe. Ele é. Né? Ele é o princípio de tudo. Tudo vem dele, né? Tudo é para ele é perfeito, ele não precisa de nada para completar ele. Né? Então é um Deus diferenciado de todos os outros. Né? Israel vive para revelar esse Deus, né? Para os povos, né? Para as nações. Né? E foi chamado para isso. Certo. Ok? Algo mais a acrescentar aí? Ok. Fechando? Tá certo, a gente vai dar uma pausa aqui agora no programa Novo Alvorecer e a gente volta já logo após um rápido intervalo. Participe do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus do bairro Esplanada, em Caratinga, com o tema Movidos pela Graça de Deus. Dos dias 13 a 19 de agosto, às 19 horas. Participações especiais: Wellington e Wanderson. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Jean Maicon. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. E Ministério Hebron. E prostrado fica
Preletores, pastor Marco Júnior, pastor Valdir Gonçalves, missionária Teca Breder, missionária Denísia de Souza, pastor Paulo Correia. Deus vai levantar a geração brasileira para dizer a verdade sem ter medo do que E pastor Jander Nós não Magalhães. somos medidos pelo que temos, somos medidos pelo que somos. E o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito que está em você. Será uma semana de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Realização: Igreja Assembleia de Deus do Esplanada, em Caratinga, Minas Gerais. De volta com o programa novo, Alvorecer agora para o segundo tópico da nossa lição, que o título é Os Animais e os Vegetais são do Senhor. Não só a vida humana, né, Joás? O texto dos Salmos lá, que já foi citado aqui mais de uma vez, diz que a terra e a sua plenitude é dele, né? Tudo, né? Tudo é Tudo dele, que existe. né? Aí, ao contrário do que os egípcios faziam, aliás, ao contrário do que os israelitas passaram a fazer, era o que os egípcios faziam, que era adorar até os animais como deuses, né? E ele vai receber uma crítica e um ensinamento, né, do apóstolo Paulo em Romanos 1:25, onde o comentarista que coloca que os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros, por isso adoravam boi, crocodilo, falcão, gato e etc. Aí, o que a gente separa aí? Eu vou achar que é a referência do Paulo aos Romanos. 25. Aí você vê nas 10 pragas do Egito, se está evidente aqui no comentário, né? Nas 10 pragas do Egito, você vê Deus derrubando cada uma dessas divindades, né? Inclusive Faraó, que era uma divindade também, né? Você vê Deus destronando um por um desses deuses aí que eles mesmos criaram, né? Agora, interessante, existe um aspecto cultural, mas existe um aspecto político também nessa adoração dos egípcios ali. Eles no aspecto cultural, no sentido de que alguém olhava para esses animais, né? Vê que eles parecem tão independentes, tão autossuficientes, né? Eles se viram sozinhos, parece que eles nasceram prontos, e é isso mesmo, né? Diferente de nós, que a gente vai se formando, né? Eles nasceram prontos, já preparados para viver, né? Se virar. Aí são deuses, né? Olha para essa autossuficiência aparente, né? E vai venerar o gato, o boi, né? Isso é um aspecto cultural. Agora existe um aspecto político de Faraó, os governantes da época, se aproveitar dessa cultura. Se colocarem como Deus. Não, aqui eu também sou Deus, o Nilo é Deus, né? Vocês têm que me reverenciar como Deus também e tal. Ele tirou proveito disso e a política deles, né, foi usada junto com essa idolatria, né? Eles vincularam a idolatria com a política e o povo passou a venerar mesmo, né, os faraós. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 1:25, que em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentira, e assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Essa que é a tradução viva. Eles inverteram a coisa, né? Por exemplo, o Salmo 65, tem um verso lá que vai dizer que Deus cuida do homem, seja ele quem for, Deus cuida do homem, né? Jesus, em Mateus, eu não me lembro bem o capítulo, ele fala que até os passarinhos, né, os pardais, o passarinho mais vil né, aparentemente, né, Deus cuida deles, até o animal que você olha assim, parece que é o mais vil de todos, não serve para nada, não tem utilidade nenhuma. É o Mateus 6. Deus olha... Não ajunta em celeiro, mas o Pai as alimenta. O Pai, né, cuida deles. Né? Então, os egípcios e esses homens aí que o Paulo está condenando em Romanos, eles inverteram a coisa, né? Eles não perceberam que é Deus que cuida de tudo que Ele criou, né? E eles deram glória à criatura em vez de dar glória para o Criador, que além de criar ainda cuida, né? certo. Isso
foi uma coisa terrível, né? Com certeza. E aí, os animais e a adoração a Deus, ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam o sacrifício ao Senhor. Além disso, fazia distinção entre o puro e o impuro. Capítulo 11 de Levítico. Uhum. Né? Essa distinção aí parece que já era uma tradição, né? Anterior até a Moisés. Né? Você vê Deus pedindo Noé para colocar tantos casais de animais puros, tantos casais de impuros, né? 2 de um, 7 de outro. Uhum. Né? E como que Moisés sabia o que era puro, o que era impuro? Né? Já havia uma tradição anterior. Né? Aqui em Levíticos foi... A regulamentação disso, né? O tema da lição, né? A doutrina do culto. Uhum. Né? A doutrina. Né? Ensino, né? Esse conjunto de regras que são essenciais para um sistema. Né? A doutrina dessa pureza, né? Dos animais até. Eles faziam até essa distinção. Eles não só entendiam que eles são criatura, né? Não são deuses, né? Mas também faziam distinção entre os puros e os impuros. Uhum. Os vegetais e a adoração, se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. Isso aí, a adoração é muito antiga e existe hoje também. Eu morei numa cidade que é muito esotérica, né? Tem bruxas declaradas, famosas e tudo, coisas do tipo. E era normal você sair para ir para a praça central da cidade, tem gente lá abraçado na árvore, fazendo aquelas orações esquisitas. Né? Gente que venera a natureza, as coisas que Deus criou. Né? Venera aquela árvore é um Deus para ele. Né? Aí junta 3, 4 pessoas, abraça a árvore, ora, né? Como se a árvore pudesse fazer algo por ele, né? E coisa do tipo assim. Né? Então é uma coisa antiga, mas esse sentimento de idolatria perverso, né? É antigo, mas existe ainda, não acabou isso. A gente olha assim, parece que isso é uma coisa que ficou lá no passado distante, né? Até hoje existe, por causa da natureza caída do homem, de não enxergar, né, o seu Criador, né? Não perceber o Deus que o criou e render a ele a devida adoração. Ele é que deve ser o centro, né, Joás? Isso. Você olhar para Israel mesmo, o texto áureo, né, deles, o Shema, né? O único Deus, o Senhor, o seu Deus é um. O Senhor é o único Deus, né? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Né? Eles repetem isso 3 vezes por dia, todo dia. Porque é para não esquecer mesmo. Quem é que me criou? Quem é que merece a minha adoração, né? A minha devoção? E essa idolatria aí depravada é coisa muito trágica. Né? Pecaminosa, realmente, né? Tá certo, a gente vai dar uma pausa, não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já para o último bloco. Participe do Congresso Unificado da Igreja Assembleia de Deus do bairro Esplanada, em Caratinga, com o tema Movidos pela Graça de Deus. Dos dias 13 a 19 de agosto, às 19 horas. Participações especiais: Wellington e Wanderson. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Jean Maicon. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro. E Ministério Hebron. Adorar e prostrado ficar em ti.
Preletores, pastor Marcos Júnior, pastor Valdir Gonçalves, missionária Teca Breder, missionária Denísia de Souza, pastor Paulo Correia. Deus vai levantar a geração brasileira para dizer a verdade sem ter medo do que E pastor Jander Nós não Magalhães. somos medidos pelo que temos, somos medidos pelo que somos. E o Espírito de Deus que está em mim é o Espírito que está em você. Será uma semana de louvor, adoração e ministração da Palavra de Deus. Realização: Igreja Assembleia de Deus do Esplanada, em Caratinga, Minas Gerais. Continuando o programa novo, alvorecer agora para o terceiro tópico da nossa lição, que diz, Joás, aqui que o livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis, ao mostrar o ser humano como criatura de Deus. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como uma obra-prima das mãos divinas. Então, por esse motivo, o israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interior. Levítico 20 e versículo 7. Já pensou? Nós vimos bastante dessa ideia aí, né? Nós passamos por uma escola bíblica, né? Recentemente falou sobre integridade, né? E isso aí é integridade, né? Alguém que se conhece, né? E que preserva quem essa pessoa é e se preserva na sua integridade, né? No sentido do seu todo, o exterior e o interior. Né? O interior aqui vai dar a ideia de espiritualidade, né? Isso. E o exterior aqui é a ideia do físico, né? É o homem espiritual que se renova, né? E o exterior que embora se corrompa, há uma promessa de redenção naquele dia, né? Da ressurreição dos santos, ou quem estiver vivo ainda, né, no arrebatamento, vai ter o que é corruptível transformado em incorruptível, né? Então é esse homem todo que vai estar na presença de Deus, que vai estar diante de Deus. Esse homem todo, restaurado, né, tanto o exterior quanto o interior. Certo. Aí, mais adiante, a vida humana como sagrado, o israelita era exortado a ver a vida humana como coisa sagrada, né? Por esse motivo, então, não poderia, sob hipótese nenhuma, consagrar sua descendência a outras divindades. Levítico 18 e 21. Nós falamos um pouquinho aqui na lição anterior aí sobre o culto a Moloque, né? Que era consagrado aos filhos e tal. E, igual ao culto a Moloque, existiam outros cultos onde havia sacrifício de vida humana, né? A esses deuses pagãos. E, é claro, Israel, naquele contexto, naquela localidade onde eles se encontravam, esse tipo de culto parecia comum, né? Naquela época, naquele contexto, parecia algo muito comum, né? E Israel, guardando sua integridade, caminhava na contramão disso aí, né? Eu tenho que me oferecer como sacrifício a Deus, mas inteiro, sem destruir esse exterior, né? No sentido de quem mata alguém está destruindo o que Deus criou, né? Existe mandamento de não matar, né? Pra você ver. E era coisa comum em culturas antigas, né? Tem um filme do Mel Gibson que ele fez logo depois daquele Paixão de Cristo. É um filme aí com a indicação, né? Parece aí que para 16 anos acima, devido ao número de violência, não é apocalíptico. Quem está assistindo e quiser fazer uma pesquisa depois, é só dar uma olhada lá. Tem a história do filme conta aí essa questão aí do sacrifício, né? A tribo que fazia o sacrifício humano em busca de chuva. Nossa, já pensou? Não é? Você vê isso muito nas culturas antigas, né? Aqueles povos antigos, na época tribais ainda, né? É complicado, né? Perto de nós existe coisa desse tipo, né? Existem tribos indígenas no nosso que ainda Amazonas, fazem, né? Que ainda sacrificam seus filhos, né? Ou seus filhos que nascem defeituosos, eles vão lá em terra viva, coisas desse tipo, né? E Israel convivia com povos assim,
né, e tinha que mostrar que era diferente, que servia a um Deus diferente, né, e um Deus que cuidava de quem andava em integridade. Né, isso você vê no Salmo 37, isso é evidente, naqueles textos que nós citamos aqui anteriormente, né, essa situação de Moloque que nós falamos na outra lição, Israel vinha na contramão disso. Né. Certo. Na sequência, aí, sendo Israel o povo do Senhor, deve então, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo sacrifícios, celebrando aos seus grandes feitos e adorando na beleza da sua santidade. Por fim, aí, a teologia então de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. Essa ideia é realçada então pelo salmista no Salmo 100, né? E então a síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava a sua gratidão ao Senhor. E esse conceito é evidente também no Novo Testamento. A gente vai ver vários textos do Novo Testamento. Né? Hebreus 3, verso 6 vai dizer que a gente é habitação, a gente é casa de Deus. Né? Não é... Você lembra daquela música do Palavra Antiga? Né? Sou casa, lugar de Deus. Né? Eu não sou dessa época, 1 Pedro 5,7 está escrito assim: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Né? Então, ainda mais esse povo, aqui no contexto levítico, está falando para Israel. E Israel é um povo que o Senhor chamou para viver uma vida íntegra e de devoção. Né? Quando você vê o começo da história do povo saindo lá do Egito, né, nos capítulos 3 de Êxodo, capítulo 5, capítulo 10, você vai ver no decorrer do livro de Êxodo, que vai contar essa história da saída, essa saga do povo de Israel, né, você vai ver o tempo todo por que Deus queria que Israel saísse. O objetivo era o culto, né? Exatamente, o culto. Né? Deixa meu povo ir. Para quê? Para me celebrar uma festa no deserto. Esse foi o único discurso de Moisés para Faraó, né? Exatamente. Por que você quer que o povo saia? Ele está para adorar. Para cultuar. Não é para adorar. E essa deve ser nós como povo de Deus, né, temos essa precisamos ter isso como alvo, né? Como doutrina de vida, né? Já que nós estamos falando de doutrina, né? O conjunto de regrinhas que regem a minha vida devem todos eles conter adoração, né? Direcionar para isso. Senhor. Ok. Certinho aí? Certinho. Tudo bem. Ok, obrigado mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão. Eu queria fazer aqui um convite para você participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo às 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Caratinga, Minas Gerais. Obrigado você que nos acompanha pela TV aqui na nossa cidade ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Deus te abençoe, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.